E agora aqui eu tô no espaço que é a balsa. Lá eu tava num lugar que era privado, dentro de um clube. Agora eu tô aqui, nesse espaço aqui, onde que tem a balsa. Tem os busão esperando para passar pro outro lado, que o outro lado chama Bororé. Lá também tem um local que eu vou lá que é muito gostoso também. E é onde que nós tivemos uma competição de bike. E é isso aí, pessoal. Vim aqui hoje fazer uma filmagem. Hoje o canal fez um ano. E eu tô aqui gravando aqui para vocês. Então, parabéns para nós. Parabéns para